Você não pode ver, mas ela está em todo lugar, a poluição eletromagnética. Sente pelas consequências que traz no nosso organismo e, consequentemente, na nossa saúde. Você já deve ter visto por aí prédios residenciais com antenas de telefonia celular instaladas lá em cima. Fica fácil pensar na melhoria de sinal nos telefones, mas o que pouca gente sabe é o risco que essas antenas oferecem e que o morador pode se opor à instalação. Em contato com a eletricidade do corpo, as ondas eletromagnéticas deixam as células estressadas. O sistema imunológico é afetado e o organismo fica suscetível a doenças. Algumas pessoas têm mais chance de desenvolver problemas de saúde por causa deste tipo de radiação. São chamados eletrossensíveis. Essa pessoa começa a ficar alérgica à produção desse estresse permanente. O livro mostra relatos de problemas de saúde que teriam sido causados pela exposição às ondas eletromagnéticas. Esses equipamentos emitem um tipo de radiação que os cientistas diziam que era inofensiva. Entre os pesquisadores, o tema divide opiniões. Você vai ver agora as conclusões de um levantamento super completo feito a partir de 100 artigos científicos que tratam desse assunto. E que cuidados nós devemos tomar? E se as operadoras respondem, mas se a gente diminuir as radiações, o sinal vai ficar pior. Eu queria que você citasse os exemplos dos outros países, né, que a radiação é muito menor e os celulares funcionam. Eu fico entristecida com isso, porque eu tenho acompanhado os estudos de outros países, contato com pesquisadores, né, de outros países, de outras cidades. Lá a radiação tem locais que é 1000 vezes menor do que aqui e o celular funciona sem perda de sinal. Só para você ter uma noção, a quantidade de microwatts, né, que a gente pode receber lá na Suíça, na faixa de frequência de 1,8 GHz, é 9 microwatts por centímetro quadrado. Aqui no Brasil é 930 microwatts por centímetro quadrado, então 100 vezes maior. Por que não adotar o padrão da Suíça e a gente ficaria até mais tranquilo e nem isso te dá 100% de certeza que não vai dar o câncer. Paulo Vista do Alto, um mar de concreto e de antenas, muitas de telefonia móvel. São Paulo Vista de Baixo, um fluxo constante de pessoas e de telefones celulares. Se a gente voltasse no tempo, para 1985, a quantidade de radiação eletromagnética, se ela fosse visível, seria mais ou menos assim. Mas agora, 30 anos depois, os cientistas calculam que a quantidade de radiação eletromagnética aumentou muito, 250 mil vezes. Se essas ondas fossem visíveis, você não conseguiria enxergar mais nada, nem o repórter. Tribunal da França, esta mulher foi diagnosticada com alergia ao Wi-Fi como uma deficiência.
Aos 39 anos lhe foi concedido auxílio-doença pelo Tribunal de Cordon-Toulouse na França, devido à sua alergia. Marina deve sofrer de uma condição conhecida como hipersensibilidade eletromagnética, e que telefones móveis, Wi-Fi, torres, televisores, micro-ondas e outros dispositivos eletrônicos causam desconfortos severos e sintomas típicos, como dores de cabeça, fadiga, formigamento, náuseas e palpitações devido a estes desconfortos. Ela explica que foi forçada a se mudar para uma área sem quase nenhuma radiação, num lugar chamado Peixe dos Pirineus. E recebendo 800 euros do governo por mês do auxílio-doença por 3 anos, após uma decisão do tribunal. Houve um caso semelhante nos Estados Unidos. Um casal de Massachusetts está pedindo $250 mil por danos causados em seus filhos na escola, após ser instalado em uma rede sem fio Wi-Fi. Eles dizem que seu filho aos 12 anos tem fortes dores de cabeça, no peito, náuseas, tonturas e erupções na pele. Luísa encontrou um apartamento do jeito que desejava. Parecia que a oportunidade tinha caído do céu. Mas seria justamente de cima que viria o problema. A documentação estava toda correta, o nome estava regularizado, estava no nome do proprietário, tudo correto, a gente não entendia o motivo. Então fomos até o edifício procurar qual era o problema, para saber se a gente compraria o imóvel ou não. Por fim, descobrimos, o porteiro nos contou, que ia instalar uma antena de celular, mas ele contou como se fosse uma coisa boa. Olha, vai instalar uma antena aqui e vai reduzir o valor do condomínio, então é bom a senhora comprar o apartamento. A gente falou, obrigada. Maria Luísa desistiu da compra depois de pesquisar e descobrir os danos que a radiação das antenas pode provocar. A promessa geralmente é de lucro, baixando a cota de condomínio, o que o advogado aponta ser ilegal. Há a questão também, que a Receita Federal, ela tributa os proprietários de acordo com a fração ideal. Eu comecei a dar uma opressão no peito, uma dificuldade extremamente difícil de respirar. Parecia não entrava ar. Nariz congestionado, só respirando pela boca. A energia, gente, a minha energia, eu sempre fui um cara muito ativo. Eu tava cansando de andar 10 metros para dar comida para os peixes. E adiando tudo. Acordando meio-dia, eu tava de férias. Desejo sexual zero. Não queria nem ver. E depois veio uma cólica no rim. Eu falei, tô com um pé na cova, um na cova, outro na casca de... Olha a íris, limpa, nada. Pressão, nada. Fiz exame de sangue, nada. E ruim. Eu falei, preciso descobrir o que tá me matando. O que mudou? E criador, eu não sou de ficar aí fuçando no celular. O criador fez eu fuçar no celular. Olhar lá no Wi-Fi, tá lá a opção 5G. Eu falei, se a internet desse povo é 5G. E eu tinha assistido uns vídeos do professor Afonso. Opressão no peito, falta de dificuldade para respirar, cansaço extremo, falta de energia extrema, tudo ele tinha falado. E eu sofri mais de 20 dias com isso aí. Sem energia, ruim, postergando tudo. Liguei para um amigo meu, o Flávio. Contei para ele a história. O Flávio mexe com eletrônica.
Falou assim, Ivan, não acredito nisso que seja 5G não, mas desliga 5G e fica lá um dia sem 5G. Beleza. Desliguei 5G. Gente, não deu meia hora. Os sintomas fizeram assim, ó. Desliguei 5G, desliguei meu mal-estar, tesão voltou, anemia voltou, energia voltou, tesão de tratar dos peixes voltou, né? Eu já tinha pegado a mangueira lá para dar uma lavada na varanda de casa. Quando que na hora anterior eu estava sem isso. Falei, não é possível, isso é psicológico, liguei o 5G. Não entra. Desliguei o 5G. Sarei. Eu sofro. A gente vai respirando assim, ó. Daquela. Mas o ar não vai entrar dentro. Liguei pro Flávio e falei assim, Flávio, é 5G? Como é que eu faço pra ter internet e neutralizar isso aqui? Ele falou assim, você tem que encapar as anteninhas com papel alumínio, umas 5, 6 camadas de papel alumínio e uma telinha daquela de galinheiro. Aquela telinha pequenininha, aí ela vai quebrar essa frequência. Hoje, modernamente, se diz que saúde é o equilíbrio entre o homem e o meio ambiente, um interagindo com o outro e procurando sempre o equilíbrio. Desta forma, nós temos vários fatores que levam ao desequilíbrio da saúde do indivíduo, do cidadão, o que a gente chama de interferindo na sustentabilidade, né? Nesse sentido que saúde no senso mais amplo, né? E a radiação não ionizante é um desses tantos fatores que influenciam na saúde. Especificamente na saúde do ser humano, as radiações não ionizantes, elas já são conhecidas de longa data. E quem mais sabe sobre radiação não ionizante é a Organização Internacional do Trabalho. A OMS, lamentavelmente, não detém um arquivo muito grande sobre os efeitos e as doenças causadas pelas radiações não ionizantes. No Brasil, nós temos legislação sobre este aspecto desde 78, correlacionando as doenças e os efeitos que as radiações não ionizantes, onde a irradiação eletromagnética é uma delas, os seus efeitos sobre o organismo. Nós temos no Brasil também legislação da Previdência, que correlaciona as patologias com os agentes e, inclusive, ela correlaciona a leucemia com campos eletromagnéticos. Primitivamente, vamos chamar assim, se dividiam em efeitos térmicos e não térmicos. Por quê? Porque uma coisa que o pessoal percebia era o aumento de temperatura na pele quando submetido a esse agente. Com o passar do tempo se verificou que, antes de ter o efeito dito térmico, alterações aconteciam no nível celular. E então, tudo acontece em alteração celular. Todas as patologias decorrentes que pode se encontrar, as alterações, os achados físicos, são consequência de um dano em nível celular. Então, hoje se fala em efeitos biológicos das radiações eletromagnéticas. O que acontece? Em nível celular, nós temos sítios intracelulares e extracelulares. E alguns agentes insalubres levam a esse desarranjo do intra e do extracelular, como também alteração de bomba de sódio e potássio e alterações do carreamento de íons. O que acontece? Essa alteração, como eu disse, a célula tem capacidade de reparo. Então, nos momentos iniciais, essa célula sofre o agravo e tenta se recompor. É o que a gente chama de capacidade de reparo. Quando a ação desse agente insalubre é constante e persistente,
leva ao que a gente chama de estafa celular e a célula acaba perdendo a capacidade de reparo, aparecendo aí então o agravo de forma instalada e, consequentemente, o agravo levando à doença. Entre os achados encontrados, nós temos preferencialmente em órgãos que têm mais quantidade de água e gordura. Nós temos problemas principalmente nos olhos, cataratas e outras patologias em nível cerebral, a predominância de alguns tipos de tumores cerebrais, no sistema hematológico, algumas leucemias, algumas alterações no ritmo cardíaco, no traçado do eletroencefalograma, alterações hormonais, e tantos outros. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos um trabalho de pesquisa com micronúcleo, junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Faculdade de Odontologia, e se verificou que foi, aliás, um dos primeiros trabalhos em ser humano, porque os outros todos são em cobaias ou não são. É um dos primeiros trabalhos em ser humano comprovando que a radiação eletromagnética sim causa dano biológico, né? Um agravo à célula humana. A utilização das antenas de telefonia pode desvalorizar o imóvel e ocultar problemas graves. A preocupação com o bem-estar está presente em estudos internacionais realizados na Alemanha e em Israel, mas foi a pesquisa realizada por uma brasileira que apontou que a radiação emitida pelas antenas pode ser danosa para a saúde dos moradores daquele prédio e também dos vizinhos. A colocação de antenas é um risco para a saúde humana. Antenas devem ser colocadas, no mínimo, a uma distância de 500 metros onde haja ocupação humana. Os limites de segurança adotados pela Anatel não são seguros, pois só consideram os efeitos térmicos. As diretrizes atuais são milhares de vezes maiores do que o nosso corpo suporta. O doutorado da engenheira foi publicado em uma revista internacional. Em uma entrevista, ela falou sobre o estudo e a descoberta das taxas de mortalidade envolvendo pessoas que vivem próximas das antenas na capital mineira. Não é achismo, é pesquisa onde a taxa de mortalidade por câncer em Belo Horizonte foi maior nas proximidades das comunidades que estavam com as antenas, próxima a essas antenas. Então nós fizemos a taxa de mortalidade dentro do raio de 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400, 500 até 1000. E num raio de 500 metros, essa taxa foi maior. A taxa de 100 metros foi maior, depois foi decrescendo 200, 300, 400, 500. A partir de 500, a taxa já foi praticamente nula. O advogado alerta que, para evitar que a instalação aconteça, o morador precisa agir com rigor jurídico. Ele deve, no caso, procurar um advogado para notificar o condomínio e impedir a instalação de imediato. Então, quanto mais cedo ele agir, melhor. Então é interessante que ele acompanhe todo o processo para não ser surpreendido, porque de acordo com o artigo 1351 do Código Civil, a votação para a instalação de antena, no caso, vai modificar uma área comum. A modificação da destinação do imóvel exige votação unânime, então ele tem direito de ser ouvido e não pode o síndico criar uma situação de impedir que a pessoa venha tomar conhecimento dessa deliberação. Os ocupantes de imóveis vizinhos, sejam eles comerciais ou residenciais, também podem recorrer à justiça contra a instalação. Ações arbitrárias do síndico podem ser punidas de forma severa. Na prática, no artigo 1348 do Código Civil, fala que o síndico representa o condomínio e compete seguir a lei e as deliberações da Assembleia. Se ele fez uma locação sem que haja aprovação correta na Assembleia, ele pode responder por excesso de mandato. A situação concreta que nós temos conhecimento, o síndico até recebeu uma remuneração obscura da empresa para fazer locação contra a vontade dos condôminos. Então, nesse caso, ele pode vir responder por perdas e danos, até por danos morais, dependendo. A Maria Luísa deixa o alerta. Não acredite na promessa da companhia telefônica, porque ela não te fala
todos os contras. Ela não te expõe à realidade da radiação, da exposição à radiação. Isso é muito sério. E na época que aconteceu comigo, não era esse 5G que vem agora. Na minha época eu acho que era o 3G, era o 3G ainda. Então não estava nem... Porque agora o 5G, a radiação é muito superior. Ainda não houve ninguém com coragem para fazerem as experiências médicas associadas com a engenharia elétrica e ver os resultados obtidos. Milhares de estudos e dezenas de cientistas alertam para os efeitos da tecnologia sem fio na biologia, mesmo em níveis abaixo dos padrões aceitos pelas agências reguladoras. Desde 2011, a Organização Mundial de Saúde classificou esta radiação como 2B, potencialmente cancerígeno. Os sintomas causados pela radiação não ionizante incluem dores de cabeça, problemas para dormir, náusea, tontura, zumbido no ouvido, entre outros, além de afetar negativamente a fertilidade, reprodução e gravidez, desenvolvimento de fetos, bebês e crianças, o sistema endócrino nervoso, a formação de tumores e o sistema imunológico. Mas qual é o problema com a tecnologia 5G? Esta tecnologia está sendo implementada sem nenhum estudo prévio mostrando que é segura para a saúde das pessoas e do planeta. Com a sua chegada, os níveis de poluição eletromagnética aumentariam exponencialmente. O sinal 5G utiliza ondas milimétricas que são facilmente afetadas pela chuva, vegetação, edifícios e outros, sendo necessário aumentar o número de antenas e ficando cada vez mais próximas das pessoas, aumentando exponencialmente a exposição à radiação, mas também o consumo de energia e emissões de CO2. Essas pequenas ondas também são mais perigosas para os insetos e especialmente para abelhas e outros polinizadores que sustentam a vida no planeta Terra. Por todas as razões, apoiadas por milhares de evidências científicas, e principalmente porque a médio e longo prazo os riscos superam os benefícios, solicitamos urgentemente a interrupção da instalação da rede 5G até que seja comprovada a sua segurança. Sabemos o suficiente para prevenir. Sabemos o suficiente para agir. Cuidemos da vida. Cuidemos do planeta. Cria um campo magnético. Esse campo magnético altera e é extremamente agressivo para o nosso... Porquê? O ser humano é um ser bioelétrico. Então, a nossa eletricidadezinha, com as nossas célulazinhas pequenininhas, todas a funcionarem como eletricidade, os nossos não sei quês no cérebro, os seus neurónios todos a saltar faísquinhas, quando têm aquelas agressões tremendas à nossa volta, o que é que eles vão fazer? Vão se contrair todos, vão nos dar mal-estar, vão abrir portas a doenças e por aí fora. É então, necessário. Voltando aos tais dos linhões, para você utilizar a sua palavra, há uma preocupação internacional em não deixar que, pelo menos a 300 metros, não haja ninguém vivendo. 300 metros seria uma zona de proteção? Ponha 3 campos de futebol no seu comprimento. 3 campos de Quem futebol. estiver a um campo de futebol ou a meio campo de futebol... Vai levar uma bolada. Não está realmente nas melhores condições de saúde. É possível o quê? Dores de cabeça? Câncer, leucemia, enfim, uma lista deste tamanho de coisas que nem vale a pena falar. No entanto, talvez não fosse mal a gente frisar. É realmente muito nefasto, é ameaçador, não é brincadeira nenhuma. Não é ficar assim, se for só meio campo de futebol, a gente se aguenta. Instalam uma torre de telefone, né? Torre de telefonia, né? Torre de telefone celular ao lado da sua casa, bem ao lado, tá vendo? É incrível isso, né, pessoal? E o que acontece, pessoal? Eu comecei a pesquisar, né, sobre torres de celulares próximo de residências
E alguns dizem que faz mal, outros dizem que não tem nada a ver, mas pela minha pesquisa 90% diz que pode fazer mal, né? E eu comprei esse produto aqui. Esse produto é uma manta, tá vendo? Virei aqui. É uma manta para colocar em telhados. E agora eu vou forrar um cômodo aqui. Gente, estou com o pedreiro aqui, que vai me ajudar. É o seguinte, essa manta, ela é dupla, mas existe uma manta que é só um lado. Vocês têm que colocar o lado brilhoso pra lá, né? Mas eu comprei essa manta aqui, ela é mais cara, tá? De uma marca aí, daquela marca, né? Duralfoil. E essa manta aqui, tá vendo como é que ela é? Ela é mais cara, mas ela tem dois lados. Mas existem mantas que só tem um lado brilhoso, entendeu? Essa manta aqui é pra colocar em cima do telhado, né? Então ele tá pesquisando aqui como é que ele vai fazer. Ele já fez 2 paredes, depois vai fazer o teto. E a parte mais brilhosa, né? A parte mais brilhosa pra cá, tá vendo, pessoal? Vai vendo aí, passo a passo, mostrando pra vocês. Estou me protegendo da antena. Por ter colocado uma antena, já estou processando você, claro, por ter colocado uma antena do lado da minha casa, não vai ficar assim não. Que vamos discutir aqui são de fato causadas pela radiação de baixa intensidade não ionizante. As doenças que já foram implicadas são vários tipos de cânceres e tumores de cérebro, nervo vestibular, glândulas salivares, mama, testículo, tireoide e leucemia. Os pesquisadores desse ramo acreditam que existem vínculos comprovados entre EMF e câncer e recomendam que os EMF sejam classificados como cancerígenos conhecidos e que mais pesquisas são necessárias para determinar o risco à saúde pública, além do gerenciamento à exposição. Além dos cânceres, existem fortes suspeitas de que essas radiações podem provocar problemas neurológicos, como fadiga, insônia, ansiedade, depressão, dor de cabeça e problemas de memória.